Olá, parabéns! Só o fato de você estar aqui já mostra muita coisa sobre você. Revela, por exemplo, sua vontade de aprender e de se especializar um pouco mais na arte da articulação perfeita. A leitura em voz alta ajuda muito a quem quer aprender ou melhorar a arte de falar para uma audiência ao vivo ou através de vídeos. Isso é ótimo, porque falar bem pode melhorar a sua vida profissional, além de melhorar muito a sua autoconfiança, já que falar em público está entre os 5 maiores medos do ser humano. Você sabia disso? Pois é. Por isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso de leitura em voz alta. Antes de apresentar os exercícios que ajudam a melhorar a sua leitura, preciso dar umas orientações gerais e também mostrar como você pode tirar proveito desse curso e obter os melhores resultados. Eu preciso deixar claro aqui que esse conteúdo gratuito não prevê acompanhamento de resultados e também não tem suporte técnico. O que eu vou mostrar aqui é uma parte do que eu ensino para os meus alunos e que dá muito resultado para eles. Eu resolvi oferecer esse curso primeiro, em reconhecimento às pessoas que gostam do meu trabalho e que sempre me pedem orientações para melhorar a leitura. Segundo, porque a base para quem precisa de um curso avançado de comunicação e voz. Você ficaria espantado com a dificuldade que as pessoas têm de ler qualquer texto em voz alta. Por isso, na fórmula da comunicação envolvente, já disponível na internet, a primeira lição que eu ensino é a prática da leitura em voz alta, que é dada em 2 módulos, o básico e o avançado. Essa primeira aula básica é o que você está recebendo agora. Na fórmula da comunicação envolvente, eu ensino todas as técnicas mais avançadas que levam à leitura perfeita em voz alta. Mas, por exigir acompanhamento, esse curso gratuito não inclui o módulo avançado. Mas atenção! Esse módulo básico pode parecer simples, porém é uma ferramenta poderosa e dá muito resultado. Claro, isso só depende de você. Quanto mais fizer os exercícios e se entregar à prática, melhor você vai ficar e maiores serão os seus resultados. E agora, só para você ter uma ideia do que acontece na prática da leitura em voz alta, no meu curso presencial, os candidatos mandam e-mail ou telefonam para se inscrever. No dia da avaliação inicial, eles leem textos específicos que têm a função de identificar respiração correta, controle do diafragma, projeção adequada da voz, articulação, vícios de oralidade, vícios de elisão, vícios melódicos, da trava de glote, o talento para a interpretação e vários outros fatores. Você ficaria espantado com a quantidade de pessoas que nem conhecem esses termos que você acabou de ouvir e que são fundamentais para a qualidade da comunicação. Quantas vezes eu já ouvi aluno iniciante perguntar, por exemplo, o que é elisão? Como eu faço para evitar a trava de glote? Qual a diferença entre voz soprosa e voz projetada? São pessoas incultas? Não. Sem formação escolar básica? Definitivamente não. A maioria tem curso superior. Porém, a leitura que apresentam, em 95% dos casos, é ruim ou péssima. Que alegria eu sinto de poder oferecer àquelas pessoas e a você especificamente o curso Aprenda a Ler em Voz Alta em apenas 15 dias. Mas atenção! Quando se trata da habilidade da leitura perfeita em voz alta, existe uma verdade absoluta. Ela é verdade para você, como tem sido para mim, como foi para os meus alunos, e é verdade para todos aqueles que dominam essa qualidade. A verdade é esta:
Somente a prática conduz à excelência. Acredite, se você dedicar 1 hora por dia durante 15 dias, vai ficar surpreso com o resultado. Entregue-se com dedicação e o maior beneficiado será você. Agora, se não puder separar 1 hora diária, separe pelo menos 10, 15 minutos todo dia, ou o tempo que você puder, mas pratique os exercícios com regularidade, com consistência. Aproveite ao máximo essa oportunidade que chegou às suas mãos, porque dominar bem esse conteúdo, sem dúvida alguma, é o primeiro passo para uma comunicação envolvente. E agora eu quero te mostrar como esse curso está estruturado. O curso de leitura em voz alta está dividido em 5 fases ou 5 etapas. Para cumprir todas as etapas e completar o curso, você vai precisar dos seguintes materiais: um jornal, pode ser qualquer jornal, uma revista com assuntos que agradem a você, um livro, de preferência um que você goste, uma história infantil, se possível uma que tenha significado para você, um texto livre à sua escolha. Pode ser motivacional, bíblico, profissional, não importa. E vai precisar também de alguns textos curtos, que vão ajudar no controle da respiração e na prática da linearidade. Depois eu explico o que é linearidade. Esses textos curtos eu já preparei para você e fazem parte desse curso de leitura em voz alta. Vamos fazer assim. Eu vou apresentar e explicar agora as 5 etapas e depois eu mostro os exercícios e como você deve fazer cada um deles. Na primeira etapa, você vai ler todo o conteúdo apenas com os olhos, para se familiarizar com o texto. É o seu primeiro contato com aquelas palavras. Essa fase é a mais rápida, porque você só vai fazer isso uma vez. Leia todo o conteúdo uma única vez em silêncio e comece imediatamente a próxima fase. Na segunda etapa, que eu vou ensinar daqui a pouco como você faz, vá para um lugar onde você possa estar a sós, um ambiente tranquilo. Pode ser o seu quarto. Feche a porta e faça todos os exercícios em voz alta. Repita várias vezes ao dia durante uma semana. Se você puder, reserve pelo menos 15 minutos por dia para essa prática. Ao ler em voz alta, você se acostuma com a sua voz, aprende a gostar do som da própria voz. Nessa primeira etapa, se for possível, o ideal é você gravar a própria voz e ouvir em seguida. Assim você vai se acostumando a ouvir a si mesmo. Quando estiver lendo todos os exercícios com segurança, passe para a próxima fase. Na terceira etapa, que eu vou explicar daqui a pouco, você vai fazer os exercícios na frente de uma pessoa conhecida. Escolha uma pessoa da sua confiança. Pode ser seu pai, sua mãe, um amigo, um filho, alguém que goste de você e que ficaria feliz com o seu desenvolvimento. Nesse caso, pelo fato de você não estar sozinho e para não cansar a outra pessoa, não precisa ler todos os exercícios. Selecione apenas os textos que você mais gostou, apenas alguns. Você vai falar e a pessoa vai te ouvir. Depois, peça o feedback dela, um comentário sobre a sua leitura. Isso é muito importante, porque ajuda a melhorar a sua autoestima e a sua autoimagem. E a comunicação envolvente implica também a melhoria da autoconfiança. Apenas para relembrar, autoimagem é como você se vê. Autoestima é o valor que você se dá. A autoimagem, boa ou ruim, influencia a autoestima. Já a autoestima, por sua vez, é construída pelo reforço das pessoas, ou seja, pelos elogios ou pelas críticas. O reforço positivo ajuda a construir uma boa autoimagem, que leva a uma boa autoestima. É um círculo virtuoso.
Quanto mais feedback positivo ou de melhoria você recebe, mais aumenta a sua autoimagem e, por consequência, aumenta a autoestima, que é a sua consciência de valor próprio. Agora, preste atenção. Há estudos que relacionam a baixa autoestima ao excesso de retorno negativo. Um ambiente muito hostil, carregado de críticas, diminui o valor próprio e pode levar à depressão e até a transtornos emocionais e do comportamento. Isso pode gerar um círculo vicioso e baixar cada vez mais a autoestima e a autoimagem. Por isso, fazer esses exercícios em voz alta na frente de uma pessoa querida e receber elogios com frequência pode ajudar inclusive na sua qualidade de vida emocional e interpessoal. Outro resultado positivo é que, com a prática desses exercícios em voz alta na frente de outra pessoa, você vai se sentir mais confiante e, aos poucos, se for o seu caso, pode diminuir a vergonha e o medo de falar em público. Por isso que, nessa etapa, é importante que a pessoa que você escolha para te dar feedback seja alguém que você goste e que goste de você. Claro, eu não estou dizendo que a pessoa tem que mentir ao seu respeito, se a sua leitura ainda não estiver boa. Não, de jeito nenhum. A sinceridade é importante, até porque o feedback de melhoria ajuda a formar a consciência da necessidade de melhoria constante. Mas saber dar o feedback de melhoria ajuda muito a quem recebe o feedback e incentiva, em vez de desestimular, que é o que tende a acontecer no ambiente com excesso de críticas desnecessárias. Vamos seguir. Na quarta etapa, você vai ler uma história infantil completa para um grupo de crianças. Pode ser para crianças da sua família mesmo, de uma escola infantil, ou até numa creche. A vantagem é que as crianças têm escuta afetiva e certamente elas vão elogiar você e até vão pedir outra história. O seu inconsciente vai processar o feedback positivo das crianças, melhorando a sua autoimagem e a sua autoestima. E, além disso, a sua leitura vai fazer bem para as crianças. Nessa etapa, você ainda pode ter um terceiro benefício. Se puder fazer um trabalho voluntário numa creche, por exemplo, os adultos certamente vão adorar a sua atitude, vão elogiar. É mais reforço positivo para ajudar na sua autoconfiança, e tudo isso vai refletir quando você tiver que falar em voz alta para um público adulto. E agora vem a quinta e última etapa, a leitura em voz alta em público ou para um pequeno grupo de pessoas. Você pode escolher pessoas da sua família ou falar numa reunião de amigos no trabalho, numa festa ou num final de semana na sua casa. Nesse caso, use um texto à sua escolha, que pode ser bíblico, de trabalho, pode ser motivacional. Leia em voz alta e peça um comentário sincero de algumas dessas pessoas. Com certeza, você vai receber elogios por causa da sua postura corajosa e porque está procurando desenvolver seus dons e talentos em busca de alta performance em comunicação. As pessoas gostam disso. Portanto, por sua atitude, mais uma vez você vai receber comentários elogiosos e vai colecionar mais créditos para o seu banco de autoimagem e de autoestima. Com isso, você vai desenvolvendo a sua habilidade de comunicação, a sua leitura em voz alta e até a sua capacidade de falar em público. Tudo isso vai sendo incorporado aos poucos, até que isso se torne natural para você. A sua dedicação pode abrir muitas portas e te dar vantagem competitiva, mesmo se você não trabalha profissionalmente com a voz. Dominando essas técnicas, você pode influenciar seus relacionamentos interpessoais e até melhorar a sua oratória, mesmo que você só fale em público de vez em quando. Agora eu quero mostrar na prática como você deve fazer cada exercício.
Lembrando mais uma vez que essas técnicas fazem parte do módulo básico de leitura da fórmula que eu desenvolvi em 47 anos de atividades nos principais estúdios do Brasil. Essa fórmula pode ser usada por pessoas comuns para tocar, inspirar, mover e transformar pessoas através do poder da voz. Se quiser saber mais sobre a fórmula da comunicação envolvente, escreva para mim. falecomigo@marcioseixas.com.br. Vou falar mais uma vez. falecomigo@marcioseixas.com.br. Vamos então à demonstração dos exercícios? Se você ainda não compreendeu as orientações do curso até aqui e ainda tem alguma dúvida, volte ao começo do vídeo, assista outra vez. Mas se já entendeu, ótimo, vamos seguir. Para as 3 primeiras etapas, você vai precisar de um jornal, dos textos que acompanham esse curso e de uma revista ou um livro que você goste. Preste atenção no que eu vou fazer. Vamos começar pelo jornal. Faça assim. Pega o jornal lá na sua porta ou porque alguém te colocou nas mãos o jornal. Não leia antes, não olhe para o jornal. Põe ele para baixo, assim. Encha o pulmão e faça assim. Governo manobra para adiar julgamento de contas. Esportes, antes da pausa. Fla vence Joinville e Vasco empata em Santa Catarina. Ministros acusam relator de antecipar voto e pedem seu afastamento. Mulher segue aplicativo e é morta em favela. Quando você estiver fazendo essa prática e tropeçar, volta, encha o pulmão de novo, tente. É tentativa e erro, tentativa e erro. Tropeçou, começa de novo, assim. Governo manobra para... errei de novo. Governo manobra... Diminua a velocidade da leitura. Isso é outra ferramenta que ajuda a melhorar a leitura em voz alta. Governo manobra para adiar julgamento de contas. Ministros acusam relator de antecipar voto e pedem seu afastamento. Leia mais devagar, mas sempre inspirando. Sabe de uma coisa que pode te ajudar também, além de você falar mais devagar, para você entender o que está escrito? Marque o jornal com uma pilô vermelha, ou preta, ou azul, ou verde, da sua escolha. Presta atenção, faz assim. Uma caneta vermelha e faz isso. Sabe por que é interessante você marcar o jornal assim? Porque quando você trouxer o jornal para os seus olhos vão imediatamente para a manchete que você marcou. Te dá mais segurança, você vai mais seguro fazer o exercício, sabe? Olha como é que se destaca, tá vendo? Uma coisa que você pode fazer, digamos que você está lá num dia que não está muito afim de fazer isso, mas aí você está atendendo ao meu pedido, não, eu tenho que fazer, é isso que eu tenho que perseguir. Faça uma brincadeira com a sua irmã, com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, com seu filho. Faz isso com seu filho. Isso é bom demais, é uma brincadeira instrutiva. Você fica com o primeiro jornal, com o primeiro caderno, e o segundo você dá para ele. Ou compre 2 jornais. Faça uma brincadeira. Começa assim, eu sou a primeira manchete, e vocês vão descendo. Você faz uma, seu irmão, ou seu marido, seu filho faz a outra. Aí você começa.
Esportes. Antes da pausa, Fla vence Joinville e Vasco empata em Santa Catarina. Aí ele fala: governo manobra para adiar julgamento de contas. Aquele que errar na notícia paga o picolé, paga o sorvete, paga o cafezinho. É uma brincadeira gostosa, é um passatempo e é instrutivo. Ele é um polidor. Ele te incentiva a melhorar. Quando você tiver certeza absoluta de que já está dominando, porque não é, pode acreditar, não é um exercício chato, pode ter certeza, é bom fazer isso, tá? Acredite, é bom fazer esse exercício. Quando você tiver já o domínio dele, passe para a revista ou livro. Quando você já tiver certeza de que já domina as leituras dessa maneira. Um livro, qualquer livro, de preferência, o livro que você goste. Um assunto que você se interesse, aí então é uma maravilha. Faça do mesmo jeito com o jornal. Não fica escolhendo página para ler. Pegue o livro, encha o pulmão e faça isso. Televisão é uma praga. Quando não tem ninguém vendo, atinge milhares de... Errou, fecha o livro. Fecha o livro. Nem marca com o dedo. Põe só aqui para poder marcar o tomo do livro e faz isso. A altura dos olhos, pulmão cheio. Não se preocupe se você é muito religioso. Eles também não são. Os cantos exaltam o prazer. Errou, fecha o livro. Não marque com os dedos. 15 minutos. Se você não pode 1 hora, isole-se num canto da sua casa, do seu escritório. Lá no cantinho, no seu trabalho, abra o livro. Se você é religioso, Bíblia, faça isso na Bíblia, também é bom. Além do prazer de ler a Bíblia, lê em voz alta, é bom. Sempre num canto, isolado. Porque tem sempre alguém que passa perto de você. Que é isso que você está lendo aí em voz alta? Ah, não importa. Tente se isolar. O resultado vai aparecer muito rápido. Como eu disse, não precisa você ficar sabe, neurótico, tem que fazer. Não. O exercício tem que te dar prazer. Você vai ficar muito surpreso quando os resultados começarem a aparecer. Quanto mais tempo você dedicar a essa prática, mais rápido esses resultados vão aparecer. Como eu falei, agora, dê preferência a assuntos que sejam do seu interesse. Claro, isso vai te dar prazer e motivação na leitura. Tanto no jornal quanto no livro ou revista, se errar, recomece. Eu quero bater nessa tecla, porque aí, se você tropeça e tenta de novo, tropeça de novo, fica irritado, diz, não faça isso. É de novo, de novo, de novo, até dominar a leitura perfeita em voz alta. Você vai amar o resultado ao praticar esses exercícios. Vai se encantar de perceber o quanto a sua fluência na leitura vai aparecer. Agora vamos à leitura dos textos curtos, que são específicos. Só a título de informação eu vou aproveitar esses exercícios para apresentar a você a linearidade, que é uma das matérias que eu ensino no Fórmula da Comunicação Envolvente. A leitura que eu vou fazer agora não é um exercício de interpretação. É de leitura linear, que é a base para a interpretação que eu ensino na Fórmula da Comunicação Envolvente. Na leitura linear, como o próprio nome já diz, você não valoriza nenhuma palavra e faz uma leitura reta, sem ênfase, sem mudança do tom de voz, sem aplicar nenhuma palavra de valor. Bom, falei isso aqui, nem era para falar, porque palavra de valor é já no final do curso, que é uma coisa muito específica, aquela palavra que você usa para tornar sua fala emocionada, dramática, comovente, é um exercício específico, chama-se palavras de valor. Lembrando que os diversos textos para esse exercício estão no arquivo à parte que acompanha esse curso de leitura em voz alta. Vamos à demonstração. Esse é o exercício que você vai fazer num fôlego só e com linearidade. Eu vou explicar o que é linearidade.
De um modo geral, nós temos aquela leitura que nós já trazemos lá do banco da escola. Geralmente aquela leitura monocórdia, sem muito valor, e que nós fazemos assim. Ler em voz alta é um exercício formidável, que vai contribuir para o meu aprimoramento cada vez mais. Ou então, o outro texto. Todos os dias vou treinar esse exercício, que terá grande importância no meu desenvolvimento cultural. Está errada essa leitura? Não, foi assim que nós aprendemos na escola e não tivemos muito interesse durante a nossa vida adulta em fazer uma leitura mais elaborada. O que eu estou pedindo a você, o que eu estou oferecendo para você é melhorar a sua leitura, a sua expressividade, despertando a sua emoção para um texto bem elaborado com o treinamento desta técnica, que é a leitura em voz alta. Esses textos curtos duram, numa leitura natural, normal, 5 a 6 segundos. Você tem 8 para ler esse texto. Portanto, não precisa correr. E leia de maneira linear. Eu já demonstrei agora, você ouviu. A leitura normal que nós fazemos, a leitura linear é assim. Primeiro você inspira, encha o pulmão. Não precisa fazer uma coisa barulhenta como eu vou fazer agora. Não, não é necessário isso. Inspire assim. Ler em voz alta é um exercício formidável que vai contribuir para meu aprimoramento cada vez mais. Deve ter dado 7 segundos isso. Se tanto. Aí vai para o segundo texto. Acabou de ler esse que você ouviu, aprimoramento cada vez mais, você fica calado, inspira e vai para o outro texto. Assim. Todos os dias vou treinar esse exercício que terá grande importância no meu desenvolvimento cultural. Respira, agora inspire de novo. Não terei dificuldade em praticar os exercícios de leitura em voz alta porque preciso aprender mais. Relaxa a respiração, inspire de novo, com calma, com tranquilidade, assim. Com o mínimo de esforço todos os dias dentro, em breve minha leitura em voz alta estará perfeita. Relaxa, solta a respiração, inspire de novo e vamos lá. Não terei dificuldade de melhorar minha leitura em voz alta porque os exercícios foram feitos para me auxiliar. Relaxa a respiração. O outro texto, inspire. Percebo dia a dia que estou dominando cada vez mais, sem dificuldade, a prática de ler os textos em voz alta. Viu como é fácil? Não tem cansaço. Você está terminando, eu tenho certeza de que está terminando a leitura antes que ele saia da tela. Faça assim. É assim que a leitura linear é monocórdia. Ela é tediosa, mas é a ferramenta do meu curso presencial. Acredite nisso. Os alunos, quando começam a aula comigo, eles ficam muito espantados, mas a leitura é exatamente linearidade. É desta linearidade que nós vamos fazer uma voz, por exemplo, dramática. Percebo dia a dia que estou dominando cada vez mais, sem dificuldade, a prática de ler os textos em voz alta. Essa é uma voz soprosa dramática. Agora eu vou fazer... Peraí, deixa eu mudar até o outro texto, para você não ficar enjoado. Eu vou fazer esse texto agora como se fosse um texto sorridente, feliz da vida. Falta muito pouco para eu ter domínio total sobre a leitura desses textos num fôlego só, sem qualquer dificuldade. Eu fiz a voz soprosa com sorriso. Uma voz projetada para utilidade pública, para uma leitura pública para várias pessoas, num auditório, numa formatura. A leitura projetada. Quando eu tiver certeza de ter dominado esses exercícios de leitura em voz alta, passarei para a fase seguinte. Sabe como é que você chega a esse tipo de interpretação e de modulação da voz? É praticando leitura em voz alta todo santo dia.
Os resultados vão aparecer e você vai ficar surpreso. Deixa eu fazer só mais uns 2 textos para você. Inspire. Todos os dias vou dedicar alguns minutos do meu tempo a praticar os exercícios de leitura em voz alta. Relaxa a respiração, respire, inspire de novo. Não terei nenhuma dificuldade em treinar os textos deste exercício de leitura em voz alta porque são fáceis. Então eu vou ler esse texto agora de maneira linear, vou ler da maneira que nós lemos na escola, vou ler de uma maneira mais interpretada, com uma voz mais dramática e uma voz sorridente, para poder deixar você trabalhar, ok? Melhorar minha leitura certamente vai contribuir para meu crescimento intelectual e profissional. Melhorar minha leitura certamente vai contribuir para meu crescimento intelectual e profissional. Melhorar minha leitura certamente vai contribuir para meu crescimento intelectual e profissional. Eu posso contar uma história para você rapidinho? Em 1973, eu corri para Herbert Richards atendendo a um chamado de jornal que estava oferecendo um curso com direito a estágio para aprender a dublar e se tornar dublador profissional. E eu estava preocupado como seria esse teste. O teste que eu gravei foi assim. A pessoa que me testou estava com um pedaço de papel na mão, com um texto pequeno, e falou assim: leia esse texto o mais rápido que você puder. Eu li. Agora leia esse texto o mais lento que você puder. Eu li. Agora leia esse texto de maneira linear. Não valorize nenhuma palavra, leia reto, monótono, de maneira linear. Eu achei muito estranho porque eu nunca tinha ouvido isso e li como ele pediu. Ele anotou meu nome e falou: pode sair. Disse obrigado, pode sair. E eu saí e falei: engraçado, esse é o teste para dublador? Eu queria fazer um dublar, eu queria. E aí, para minha surpresa, logo depois eu fui chamado. Você foi selecionado. Eu só entendi eu só entendi o valor de ter feito uma frase tão curta, rápida, lenta, linear, anos depois, quando eu comecei a pensar, quero fazer um curso, porque hoje eu tenho as ferramentas. Portanto, acredite nos textos que você vai ler. Pratique, porque você vai ficar muito surpreso com os resultados. Para a quarta etapa, que é a leitura de histórias infantis, escolha uma história que você goste e faça dessa forma. A formiga vivia trabalhando. Não tinha tempo para descansar e por isso nem aproveitou a bela paisagem de verão, porque estava preocupada em fazer estoque de comida para o inverno. Enquanto isso, a cigarra cantava e aproveitava cada segundo para se divertir, tornando a vida mais alegre, esquecendo-se dos problemas e das responsabilidades. A formiga e a cigarra nunca foram amigas. A cigarra invejava a habilidade que a formiga tinha para o trabalho, e a formiga invejava a alegria e o bom humor da cigarra. Quando chegou o inverno, a cigarra ainda não havia trabalhado e não tinha o que comer nem onde ficar. Então, procurou a ajuda da formiga, porque estava com muito frio no meio de uma nevasca. A formiga estava preparada para o inverno e aceitou a cigarra em sua casa. As duas tiveram uma longa conversa dentro daquela aconchegante casinha. A cigarra disse: obrigada, formiga. Fico feliz por você ter me acolhido. E a formiga respondeu: fico feliz em te ajudar. Mas por que você não trabalhou preparando-se para o inverno? A cigarra, meio sem jeito, disse: eu não tenho habilidade para o trabalho.
Mas depois do que aconteceu, quero que você me ensine a trabalhar. E eu posso te ensinar a aproveitar mais a vida, ser mais feliz, cantar e dançar. A formiga ficou pasma, porém, pensando melhor, resolveu aceitar a proposta da cigarra. Assim, a cigarra e a formiga se tornaram grandes amigas, felizes e trabalhadoras. Moral da história: devemos cumprir com nossas responsabilidades, porém é preciso aproveitar cada segundo da vida com mais felicidade no coração, porque a vida é preciosa demais para viver de qualquer jeito e sem planejamento para o futuro.
Na quinta fase, que é a leitura para um grupo de pessoas, escolha o texto mais apropriado para o público e para a ocasião. Leia antes. Sempre leia antes o texto. É fundamental para qualquer leitura em voz alta. Leia antes, conheça o assunto, conheça o texto. Como esse não é um curso em que eu acompanho os alunos, aquele acompanhamento de perto, aquela monitoração que eu gosto de fazer, eu não sei qual é o seu caso, mas dependendo do seu grau de dificuldade de falar em público, passe para essa quinta etapa somente quando estiver com segurança suficiente. Se for o caso, comece com pequenos grupos, ali na família, amigos, no trabalho, até conseguir falar com uma grande audiência. Para terminar, eu quero responder a uma pergunta que me fazem com frequência. Eu estou sempre ouvindo essa pergunta. Márcio, em quanto tempo eu vou ficar bom para fazer uma leitura em voz alta? E eu respondo: depende de você. Depende de quanto tempo você vai separar para a prática diária dos exercícios. Você quer uma transformação na sua comunicação? Então invista em você mesmo e lembre-se que a qualidade do aprendizado se dá pelo efeito cumulativo, ou seja, você pode aprender essas técnicas de leitura em voz alta em uma semana ou menos, mas a excelência só vem com tempo, com esforço, com dedicação. Quando eu escolhi o título do curso Aprenda a Ler em Voz Alta em apenas 15 dias, eu me baseei em alunos que estudaram 1 hora por dia durante 2 semanas. Mas existem casos de alunos que se empenharam 5 horas por dia, porque eles queriam muito desenvolver a leitura em voz alta. Nesse caso, em apenas 3 dias você vai sentir uma grande diferença. Mas eu insisto, é no efeito cumulativo, com bastante tempo de prática, que você passa para o próximo nível de leitura em voz alta, o nível da excelência. Esse é o meu sincero desejo para você. É o que eu desejo para você, para a sua vida, para o seu futuro, para o seu caminho profissional. Lembre-se, a comunicação envolvente é a única que toca o coração. Um abraço para você e até a próxima.